Olá pessoal, como o nosso tempo está curto, né? Eu vou aproveitar aqui o momento que eu estou fazendo uma viagem e vou falar um pouquinho sobre um assunto que é importante aí para a nossa prova, quem sabe até também não é importante para o nosso Enem. Eu acho que é mais importante para o Enem do que para a nossa prova, que seria ali as teorias demográficas. Então, no que se refere às teorias demográficas, pessoal, a gente pode dizer que nós teríamos assim 4 teorias demográficas, que eu nem considero que algumas são uma teoria demográfica em si. Na verdade, elas seriam mais uma espécie de variação da teoria demográfica original. Antes de qualquer coisa, é bom te dizer que uma teoria demográfica seria um conjunto de ideias, um conjunto de princípios que vão procurar explicar o comportamento da população, dizer como é que a população reage, como é que ela cresce, como é que ela deixa de crescer, por que casa, enfim, o comportamento, sobretudo no que se refere às taxas de natalidade, às taxas de mortalidade, a expectativa de vida, enfim. Taxa de natalidade de nascimento por mulher, e quais os elementos que justificariam essas mudanças nesses dados, além de qual a tendência, né? O que é que vai acontecer. Então, as teorias demográficas procuram falar sobre isso. Então, nesse contexto, eu diria para vocês ali que um dos primeiros caras assim que a gente estuda sobre demografia é o Robert Thomas Malthus, né? Onde o Malthus, né, ele criou a teoria malthusiana, em que dizia basicamente que a população ela cresce de maneira geométrica, 1 vezes 3 vezes 6 vezes 9, enfim. E enquanto que os alimentos eles crescem de maneira aritmética, 1 mais 2 mais 4 mais 6. E a perspectiva disso seria que iria ter muita gente no planeta e iria faltar alimento no planeta, tá? Bem, diante disso aí, é uma ideia alarmista, podemos dizer assim, um alarme, é dizer, cuidado, vamos ou aumentar a produção de alimentos ou diminuir a quantidade de pessoas. Então, entre aumentar a produção de alimentos naquele momento, século XIX, e diminuir o número de pessoas, seria a ideia de diminuir o número de pessoas. Os irmãos aqui. Por sinal, o Malthus, ele era pastor anglicano. Então a ideia do Malthus para controlar a população seria diminuir as taxas de natalidade mediante abstinência. Ele era contra algum método contraceptivo, tá? Que não fosse natural. Beleza. Alguns autores dizem que na verdade o Malthus ele estava mais preocupado com o crescimento populacional nas camadas mais pobres. Os pobres têm mais filhos, nós sabemos disso, e isso poderia gerar, de repente, uma revolução, uma revolta, convulsões. Então era uma forma de controlar a população, não deixa de ser verdade. Beleza. A questão é que o Malthus estava equivocado, por quê? 2 motivos. Primeiro, porque já se sabe que quanto melhor é a qualidade de vida da população, quanto mais ela come, mais ela ganha, quanto mais lazer ela tem, quanto mais educação ela tem, a tendência é que ela tenha menos filhos. Então não adianta tentar controlar a população evitando o nascimento via métodos contraceptivos. Se você quiser evitar nascimento, tem que melhorar a qualidade de vida da população. Então isso o Malthus não levava em consideração, e mais tarde se comprovou que os países desenvolvidos, à medida em que eles melhoraram a qualidade de vida deles, eles tiveram uma diminuição sensível na taxa de natalidade. E o outro fator que o Malthus não contava era que houve grandes avanços no campo agrícola, na produtivo agrícola, no plantio, nas técnicas de plantio, nas técnicas de semeadura, nas técnicas de colheita, nas seleções de espécies, de grãos, e até mesmo na seleção genética, até a transgenia, melhor dizendo, seleção genética e transgenia. Então ele não contava com isso. Logo, a produção agrícola cresceu muito no século XX. O nome que se dá a isso seria a chamada Revolução Verde. Então o Malthus estava meio que equivocado em relação
ao que ele esperava do planeta, no crescimento explosivo, desproporcional da população, começou a haver uma diminuição, sobretudo nos países desenvolvidos, tá bom? Depois a gente continua, que estou chegando aqui, tá?